começaram a surgir. A primeira oportunidade foi que eu fui, era um feriado prolongado, e estava um solzão, e todo mundo viajando, e aí eu ficava naquela de ficar sentindo inveja de quem estava viajando, né? Todo mundo pode, menos eu, que é um outro sabotador, ficar sentindo inveja, porque aquilo que você sente, que não é gostoso, está sendo um imã de mais sentimentos e mais acontecimentos para confirmar o que você está sentindo. Então, eu ficava sentindo inveja, vinha mais situações para eu não conseguir realizar meu sonho, para invejar mais ainda os outros. Para aquilo não vir para mim. Aí eu falei, não vou ficar conectada com nada disso. Fui arrumar o cabelo. Falei, vou cuidar de mim, vou arrumar o cabelo. Cheguei na cabeleireira e encontrei uma professora do ensino público, e ela falou, olha, eu vou no Sesc, eu vou de graça. Sabia que você pode tomar sol de graça no Sesc? Eu falei, não, existe Sesc em Santo André? Ela falou, existe, se você quiser, vamos lá. Ela estava morenaça, uma cor linda, maravilhosa, e eu branca neve. Eu falei, quero. Eu fiquei olhando aquela cor dela, eu falei, nossa, já me senti numa praia, assim. Eu fui com ela me levou. Ela passou na minha casa, me pegou. Sesc tem piscina, né? Piscina, um clube fantástico. Aí a gente colocou a toalha, deitamos lá no gramado, assim. Gente, que delícia. E eu comecei era de graça, não precisava ser sócia, nem carteirinha do Sesc eu tinha. A gente podia entrar e sair. Então, eu comecei a frequentar e comecei a me sentir no resort. Aí eu deitava lá no Sesc e me sentia no resort, que eu nem sabia como que era o resort. Nunca tinha conhecido um resort na minha vida. Aí, você visualizava. Fechava os olhos e me sentia a brisa do mar, o cheiro do mar, o vento, sentia os coqueiros, assim. Eu estava no resort, era no Sesc, mas na minha mente era um resort. E as coisas começaram a acontecer, as oportunidades. Aí a minha irmã morava no Rio de Janeiro, e aí ela começou a me convidar para ir para o Rio de Janeiro. Aí eu comecei a ir muito para o Rio de Janeiro. Assim, todo final de semana eu fazia, né? Eu ia de ônibus, pegava o ônibus na rodoviária, viajava a madrugada inteira, chegava lá de manhã, que era baratinho, acho que era 100 e poucos reais a passagem. Ficava hospedada na casa da minha irmã e passeava em Botafogo, ia para Copacabana. Aí eu comecei a fazer aquilo que eu sonhava, gastando pouquinho. E, por incrível que pareça, as portas foram se abrindo para mim. Aí chegou um dia, mas assim, financeiramente, eu não estava bem financeiramente, não. Era uma gangorra. Eu vendia aqui e perdia. Não tinha estabilidade. Certo. E eu queria ter uma condição assim que me permitisse, que o meu grande sonho era poder dar uma vida legal para os meus pais. Isso é uma coisa que é importante falar. Que quando você tem um desejo, quando o seu propósito envolve outras pessoas, fica mais fácil você conseguir. Conseguir a sua riqueza, conseguir chegar onde você quer. Quando você quer ajudar outras pessoas. Por que é uma coisa... Porque nós somos todos um. Sim. Você já ouviu isso, que somos um? Porque a fonte criadora, que criou tudo e conecta tudo, é uma coisa só. Ela se subdividiu e está tudo conectado, um grande entrelaçamento quântico. Nós estamos todos conectados, como se fosse uma grande rede de internet energética. Só vira um pouquinho assim para você. Desculpa, isso é. Então, é uma grande rede. O provedor é a fonte criadora. A gente está tudo conectado lá, né? Então, quando eu faço algo para você, é algo tão verdadeiro que a gente é amor, que quando eu faço algo de bom para você, a felicidade que eu sinto é maior do que se eu recebesse presente de você. Com certeza. É algo, assim, incrível. E aí, eu tinha muita gratidão e vontade de retribuir, porque a minha mãe teve uma vida muito sofrida. A minha mãe teve 5 filhas. Ela trabalhou desde criança na feira. Ela sempre contava que ela ia de transporte, meu avô levava, ele foi feirante, vendia doces na feira. Ela ia em cima do burrinho, porque era o meio de transporte deles, para levar as coisas, mercadoria. Então, ela teve uma vida, assim, de muito sofrimento. E eu queria tirar ela, queria dar uma oportunidade de ela conhecer novos lugares bonitos, mostrar o mundo, porque o mundo tem tanto lugar lindo. Eu falei, eu quero conhecer, mas principalmente eu quero chegar lá porque eu quero levar minha mãe, eu quero levar meu pai. Meu pai eu não consegui, porque ele partiu já, vai fazer 8 anos. Mas ele nem... Não, ele sabe que eu tenho canal no YouTube, porque tudo canal no YouTube eu criei depois também, ele já tinha partido, porque eu nem sonhava que um dia eu ia ter um canal, eu achava que essas coisas não eram para mim. Nem assistia vídeos, nada. E aí eu fui buscando, né? E aí, onde que eu estava falando? Que eu me perdi um pouco? Das viagens para o Rio de Janeiro, que tudo que a gente faz com o objetivo de isso, ajudar as pessoas. Isso. Aí eu comecei, você queria ajudar sua mãe. Aí eu comecei a ir para o Rio de Janeiro, né? Coisa que antes era uma coisa impossível para mim. Eu não tinha brecha para nada. Eu trabalhava de segunda a segunda.
Aí as oportunidades de folga no trabalho começaram a surgir. Olha só como a gente cria as coisas. Porque antes eu era obrigada a trabalhar de segunda a segunda, era um trabalho escravo. Eu não tinha liberdade para nada. Mas a liberdade começou a surgir. Olha só, eu comecei a criar oportunidade. E eu não me prejudiquei. Os clientes, parece que uma coisa incrível. Os clientes me aguardavam, eles faziam questão de me aguardar. Tinha feriado prolongado, eu chegava do feriado prolongado, era carnaval, estava lá no Rio de Janeiro. Eu chegava na quarta-feira de cinzas, era botar os pés na imobiliária, ligava o cliente comprador, já tinha visto um imóvel, tinha sido indicado por alguém, eu ia lá, mostrava e a venda acontecia. Por você. E queria ser atendido por mim. Eu recebia muita indicação, porque os clientes que compravam comigo, eles gostavam do atendimento e eles sempre voltavam a comprar, indicavam amigos, indicavam parentes. Você gostava desse trabalho? Amava, amava. Eu sempre falei que eu não era vendedora, eu era uma realizadora de sonhos. Eu ajudava as pessoas a realizarem um sonho, que era um sonho que eu tinha. E eu também não tinha casa própria. Era um sonho que eu também tinha. E que eu também realizei, que foi quando eu comprei o meu primeiro apartamento, que para mim era uma coisa impossível. Mas eu também consegui realizar. Então, as coisas foram acontecendo. Aí, quando eu conheci... Mas, mesmo assim, eu ainda tinha aqueles altos e baixos. Minha vida ganhava aqui e perdia lá. Aí, chegou o vídeo um e-mail. Eu recebi um e-mail falando do psiquiatra havaiano, Dr. Ihaliakala Heulen, que tinha, através dessa prática do Ho'oponopono, tinha curado uma ala de presos com doença mental, que eram irrecuperáveis. E ele conseguiu curar sem nunca ter olhado para nenhum desses presos, nunca teve contato com eles. Inclusive, essa foi uma regra que ele colocou: só vou trabalhar com essa condição, não vou tratar ninguém olhando ninguém. Quero a ficha, eu vou curar em mim, vou trabalhar em mim, porque a gente está conectado. Então, ele curava nele o que tinha de conexão com os presos, que tinha gerado aquela atitude agressiva, aquelas atrocidades, aqueles comportamentos. Então, ele lia a ficha e ele curava nele o que tinha de ligação, o ódio, a raiva, a ira, o desprezo, a insatisfação. Ele ia curando nele. Essa e prática com isso... foi desenvolvida por ele? Não, é uma prática milenar havaiana. Né? Ele foi um aluno da Morná Simeona, que foi uma grande praticante do Ho'oponopono. Porque o Ho'oponopono mesmo, essa prática milenar, ela não era praticada individualmente. Aí a Morná Simeona, ela criou o Ho'oponopono da identidade própria, que as pessoas poderiam praticar individualmente. Antes se praticava em conjunto, em grupo. Então o grupo ajudava a realizar a cura. E aí ela trabalhou em cima disso e ela criou essa forma de você fazer autocura. E ele conheceu, ele tinha uma questão com a filha dele que tinha uma doença também, que aparentemente era incurável. E ele era um cara cético também, mas ele foi observando, ele foi percebendo resultados incríveis na vida dele. E ele se tornou um maior seguidor e discípulo dela. E o maior nome, porque ele ficou conhecido mesmo mundialmente através dos livros que o Joe Vitale, que é um guru da autoajuda lá nos Estados Unidos, publicou, que o Joe Vitale escreveu a história dele no Limite Zero, que foi o primeiro livro do Ho'oponopono. Entendi. Que conta toda a história. E depois o Marco Zero, que é a continuação. Então, na verdade, embora essa ferramenta seja fantástica, se não fosse o Joe Vitale, que ele tinha um alcance fantástico, e o marketing que ele utiliza de propagar é extraordinário, ele realmente, ele também tem uma história muito legal. Ele foi mendigo, o Joe Vitale, e ele é um dos caras... Ele é milionário. Ele também teve uma ascensão financeira fantástica. Caramba, então, ele chegou a ser, tipo, morador de rua? Morador assim? de rua. Nesse livro, então, ele conta a história dele e depois sobre a prática do Ho'oponopono. Eu não sei se no Limite Zero o Joe Vitale, porque eu li há muitos anos, faz muito tempo que eu não voltei a ler. Sim. Mas é que eu conheço a história do Joe Vitale. Eu li em algum outro momento, não sei se lá ou num outro livro. E ele conta que ele também teve essa experiência. Conheceu a prática. prática. Não tinha, mas ele não chegou... A prática ajudou muito ele a ter uma ascensão. Inclusive, esse livro, O Limite Zero, ele se tornou best-seller antes de ser publicado. Antes de ser publicado, já tinha um monte de gente, porque vazou na internet que ele ia publicar sobre o Ho'oponopono, e já se tornou um best-seller antes de ser lançado. Esgotou venda na pré-venda. Antes, isso. E aí se tornou um fenômeno. E o mundo conheceu o Ho'oponopono através do Joe Vitale. Ele foi o grande difusor mesmo, né?
E aí eu conheci através disso. E aí lançou o livro, eu comprei os livros, estudei os livros, Você achei conheceu fantástico. Através do e-mail, que eu não sei como que chegou até mim. Alguém me mandou, algum amigo. Foi algum amigo que me mandou. Caramba. Aí eu achei extraordinário. Falei, meu Deus, tá aqui. Eu vou praticar isso daí, porque aí tá a solução para eu curar minha vida, né? Só que eu achava muito difícil fazer a prática do Ho'oponopono, porque você tinha que lembrar de fazer. E assim, para você fazer todos os dias, porque você tem que ter a consciência dos sentimentos que você tem. Porque o problema é que a maioria das coisas que a gente faz é inconsciente. A gente faz 95% do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente faz é no piloto automático. Sim, até dirigir, a gente dirige. Você não percebe que você está respirando exatamente. Seu corpo está trabalhando, você não está. Você não está comandando. É o subconsciente que comanda a respiração, a digestão, o batimento do coração. Você dorme, o subconsciente continua lá antenado. Sim. Ele não dorme nunca. Uhum. Então, a gente faz 95% das coisas no piloto automático e a gente só faz o que está programado, as programações mais fortes. Então, muitos hábitos que a gente tem são hábitos de pobreza, que estão criando mais pobreza. Hábitos que estão criando mais dificuldade. E a gente não percebe que está fazendo isso. E o Ho'oponopono, quando você se disciplina a praticar diariamente, ele vai limpando no inconsciente o que você não sabe que está lá. E aí, com a prática, você vai tendo mais consciência, você vai percebendo o que você não percebia. Porque realidade também é percepção, né? Cada pessoa percebe a vida de um jeito diferente. E de acordo com o que os programas permitem que a pessoa perceba. Eu posso olhar para você e ter uma visão totalmente distorcida. Uhum. A gente nunca vê, eu não vou ver você do jeito que você é. Nem você, nem ela, nem ele. Eu só consigo ver através dos programas, do que os meus programas. Então, se eu tenho muitos programas amorosos, eu vou achar que ele é incrível, que você é fantástica, que você é show de bola. Mas tem pessoas que são treinadas, e a gente é treinado desde criança, de que o sol não brilha para todos, de que para você brilhar, você tem que competir. Uhum. Então, você já está na escola ou na faculdade se formando, você olha para os seus colegas, você vê todos como concorrente, entende? Então, a gente acredita que para uns ganhar, outros têm que perder. E isso marcou muito para mim, porque o primeiro carro 0 quilômetro que eu comprei, o dia que eu cheguei com ele na garagem da minha casa, que eu morava com os meus pais, meu pai estava disponível para o mercado de trabalho. Eu falo disponível para o mercado de trabalho porque eu ensino as pessoas a não falarem desempregado, tá? Que é uma Quando você fala desempregado é extremamente negativo. Eu estou desempregado, você está lá... Você manda um comando para sua mente, que é horrível. Agora, quando você fala, você muda, eu estou disponível, viu, universo? Eu estou disponível para o mercado de trabalho. É outra coisa. Eu estou desempregado, você está... É aquela coisa decadente. Sim. Eu estou disponível para o mercado de trabalho. Você está aberta. Para que a melhor oportunidade... Eu estou aberta. O universo traz para mim a melhor oportunidade. Me conecta com o lugar certo, onde eu vou contribuir, onde eu vou colaborar. Pode parecer uma bobagem, a pessoa ouvindo, mas é impressionante como... uma mudança de expressão tem poder, de fato. Poder. E a pessoa pode não achar São assim... comandos que você dá. Cara, que bobagem. Coloca isso em outra perspectiva. Muda essa frase em outra... Ontem mesmo a gente estava aqui comemorando os nossos 500 mil inscritos no Vênus. Muito legal, e aí, parabéns. a gente falando, não sei o que, 500 mil, daí o Igor falou assim, não, 500 mil. Ele falou... Que é uma bobagem. Você pode falar, é uma bobagem. Mas fala. 500 mil é muito mais poderoso. 500 mil é mais poderoso. 500 mil? Então, 500 mil. Exato. 500 mil. Fica até mais perto do milhão. Nossa, né? já Exato. cheguei no milhão. Sim. Você já Fica se a sente uma lá palavra do milhão. É isso aí. Né? Então, é isso aí. Então, por isso que eu tô falando. Muito. Às vezes mas é bobagem. Mas é só semântica, é só a palavra. Não, não é. Não é Você bobagem. coloca a energia naquilo, a palavra. Se uma palavra pode mudar uma piada, o que ela pode fazer na tua vida? É verdade. Né? Às vezes a gente tá escrevendo... Não é, Xanda? Xanda sabe disso. Você tá escrevendo uma piada, às vezes você troca um colocar por enfiar, a piada fica 10 vezes mais engraçada. Então, a palavra porque você tem trocou poder, uma né? Imagina o poder disso na tua vida. Não dá pra duvidar disso. As palavras são mágicas, de verdade. Sim. Por quê? Porque as palavras, se você repete, você reclama o dia inteiro. Então, se você reclama o dia inteiro, você tá o dia inteiro falando de coisas que você não quer, de coisas desagradáveis. Você está dando comandos para sua mente para que mais coisas desagradáveis, a sua mente, todas essas palavras, toda reclamação, cada reclamação é um comando, é uma programação que você está colocando e a mente,
ela acha que aquilo é legal, ela não sabe o que é legal e o que não é. Ela vai te conectar com mais situações para você reclamar mais. E você fica insatisfeito até com coisas agradáveis que acontecem, porque sua mente está condicionada a reclamar. Eu li um comentário um dia desses, lá num vídeo do meu canal do YouTube, uma moça falou, Beth, eu sou muito grata por eu ter te conhecido, muito grata mesmo. Eu era aquela pessoa tão negativa, eu reclamava de tudo na vida, e tudo dava tão errado para mim, que eu achava que eu tinha nascido nessa vida só para pagar pecado. Que eu tinha nascido nessa vida só para tudo dar errado para mim. E isso era tão triste ver. E eu reclamava demais, mas eu não tinha consciência que eu reclamava. E a minha família falava para mim, para de reclamar, para de reclamar. E eu falava para eles, para de falar para eu parar de reclamar. A única coisa que eu posso fazer sossegada é reclamar, deixa eu reclamar. E ela falou, Beth, eu não tinha consciência de que eu estava criando cada vez mais situações para eu reclamar mais e mais. E eu achava ruim quando alguém falava, para, você está criando isso. E ela me agradeceu muito. Ela falou, olha, só de começar a praticar o Ho'oponopono mágico, eu estou sentindo uma vibração. Porque quando você começa a prática, é impressionante a mesmo. cura vai acontecendo de uma forma... O Ho'oponopono, só para não ficar meio perdida aqui, Ho'oponopono é uma palavra esquisita, né? Ho'oponopono parece uma coisa estranha, porque é havaiano, mas traduzindo significa corrigir um erro ou tornar algo certo. Que erro é esse? É justamente isso. Lá no Havaí, eles dizem justamente que nós somos, eu costumo falar que nós somos deusinhos e deusinhas. Filho de Deus, deusinho é. E se eu sou filho de Deus, se eu sou uma deusinha, eu sou herdeira de Deus. Sim. Se eu sou herdeira de Deus, imagina, eu sou herdeira do Todo-Poderoso, o que eu não posso realizar na minha vida. Se eu tenho o potencial do Pai, Criador em mim, todo o potencial dele em mim, você imagina o quão poderosa eu sou. Só que o problema é que eu sou uma deusinha vivendo uma experiência humana, todos nós, vivendo uma experiência humana. Essa experiência humana tem limite, só que a gente está aqui, quando a gente entra no personagem, né, no personagem dessa grande novela da vida, a gente se identifica tanto que você esquece, e a gente esquece que a gente é deusinho e deusinha. E a gente, esquecendo, a gente não manifesta o nosso poder de criar coisas incríveis. Porque poder a gente tem, o poder nunca deixou a gente. Só que a gente se identifica, então você nasce numa família pobre. Aí você começa a criar mais pobreza. Só que tem um detalhe, se você observar a criança, como a criança ela não tem tanta programação, a criança ela imagina demais. A criança sonha e ela é podada, ela é ensinada a parar de sonhar. Então eu vejo, outro dia um rapaz escreveu para mim que ele estava muito triste porque ele estava ensinando para a filha dele, ele estava disponível no mercado de trabalho e a filha queria um tênis. E ele falou, filha, vem cá, olha, vem procurar aqui na internet o tênis que você quer. Fica olhando para esse tênis e sente que você está usando esse tênis, que você está calçando ele, sente o cheiro dele. Aí ele estava, e era um tênis de marca, eu não sei a marca que era, mas era um tênis que estava muito fora das possibilidades da família dele. A mulher ouviu e começou a falar, para de ensinar isso para sua filha, ela é pobre. Não ensina ela que ela pode ter uma coisa que ela nunca vai poder ter. Para. E ele falou que ele ficou tão assim angustiado porque ela, além de matar o sonho da criança, então muitas vezes a criança ela sonha e ela consegue, porque a gente cria através do que a gente imagina. A gente tem poder de criar. Sim. Quando você fecha os olhos, você pode, de olhos abertos, eu estou aqui. Eu estou aqui nessa sala fechada, mas se eu fechar os olhos, eu posso ir para uma praia, eu posso ir para uma viagem, eu posso ir para outro país, eu posso ir para qualquer lugar. E de olhos fechados, eu posso criar qualquer coisa. Eu posso imaginar que eu estou vivendo uma vida incrível, que eu estou usando o tênis de marca que eu quero, que eu estou trabalhando naquele lugar que eu quero, que eu estou vivendo um grande amor, que aquela dívida que eu tenho já está quitada. Olha só que alegria, eu estou pulando de alegria. Porque o gerente do meu banco, que me liga todo dia cobrando, ele acabou de me ligar, me dando os parabéns e falando que eu vou investir um dinheiro. Eu não estou devendo, eu vou investir um dinheiro. Onde que você vai investir hoje? Então, você fecha os olhos e você sonha. Só que as pessoas, elas se sabotam, elas não conseguem manter essa vibração do sonho. Porque ela fecha os olhos aqui e no minuto seguinte ela se identifica de novo com a dívida, com a dificuldade financeira. Corta pela raiz aí. E a criança... Ela nasce, a criança pode tudo, ela acredita em Papai Noel, ela fantasia. Porque, ela pega remédio. Porque é assim que a gente cria a realidade. A pega gente embalagem nunca... de remédio e acha que é uma boneca. Isso. Pega um papelãozinho, palito acha que de é um fósforo. carrinho, entendeu? Para elas... Ela cria coisas, assim, com um pedaço de papel,
Ela cria um desenho, ela cria uma história fantástica, ela faz uma dobradura, ela cria um cachorro. E pra ela tá lindo. E é tudo, e ela tá vivendo aquilo. Aí o adulto vem e vai ensinando, vai podando, não sonha, não cria, você não pode, você nasceu pobre. Cai na real. Cai na real é uma coisa que eu odeio. Ninguém fala pra mim essa frase. Cai na real, mas qual real? Porque a minha real é uma, a dela é outra, dele é outra, a dela é outra. Cada um tem uma real. Se eu cair na minha real, mas então qual é a feita, real? Né? Não existe uma real, a É. mesma real para todos. Sim. A Se real cair é na real diferente. que eu criei, nossa, então, tô ótima. E você pode, se você mantiver o foco e a sua mente nessa real que você está desejando, se você mantiver, e se você mantiver o sentimento, você vai dar forma, você modela essa real. Como vai acontecer? Aí, eu não sei. E você também não tem que se perguntar. Porque o como essa mágica o universo faz acontecer. Sim.